Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Cristiano Saúde. Quero te pedir para você se inscrever no nosso canal. Deixe também o seu like e, o que é muito importante, aperte o sininho para você receber as nossas atualizações. Muito obrigado. Seja ministrado pela palavra a seguir. Deus os abençoe. Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Eu tenho um assunto hoje muito interessante. Estava regando as minhas plantas hoje na parte da manhã e o Espírito de Deus me chamou a uma reflexão, me fazendo uma pergunta. A pergunta que o Espírito de Deus me fez foi: por que a profecia não se cumpriu? É esse assunto que eu quero abordar nesse momento, para te dar um entendimento, o porquê de algumas profecias não se cumprem. Mas antes propriamente de eu entrar nos motivos, eu quero explicar para você o que é uma profecia. A profecia é algo que a ser revelado, é um fato que está para acontecer. Alguém que vai falar do futuro, alguém que vai falar do que irá acontecer. Então a profecia é um ato ou uma ação, é predizer, revelar o futuro. E a profecia, ela pode ser em vários campos de nossas vidas. A profecia, ela pode nos revelar uma bênção futura. A profecia, ela pode nos revelar uma reflexão que nós precisamos fazer. E a profecia, ela pode nos revelar momentos difíceis, como estes que nós estamos vivendo. E hoje eu quero falar para você sobre as revelações desta época, predizendo momentos difíceis. Revelações que nós estamos tendo nesta época, aonde de certa forma nós ficamos assustados com tantas coisas, como que está para acontecer, e eu quero te explicar o porquê a profecia não se cumpriu. O primeiro ponto que eu quero te trazer para te explicar o porquê que a profecia não se cumpriu ou porquê não se cumpre a profecia, eu quero no primeiro momento falar para você que quando a profecia não se cumpre é porque a profecia não é da parte de Deus. Infelizmente nós vivemos um momento onde a grande maioria das revelações, a grande maioria das profecias, elas não são divinas. A grande maioria das revelações, elas não são da parte de Deus. Então eu sempre oriento meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Temos que estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, porque a grande maioria das profecias, e principalmente nesse momento onde tem caos, onde tem tristeza, as pessoas são imbuídas de sentimentos de tristezas e revelam como se fosse de Deus, mas não é da parte de Deus. Então, o porquê que a profecia não se cumpriu? Porque a profecia não é da parte de Deus. Eu tenho que te esclarecer também que a profecia, ela não se cumpriu, ou as profecias que não se cumpriram, porque ainda não é o tempo de Deus. A profecia até é de Deus, porque tem muito homem, tem muita mulher de Deus nessa terra ainda. Tem muitas pessoas que são usadas pelo Deus Altíssimo nessa terra. Só que nós temos que estar orientados pelo Espírito de Deus para saber passar a profecia. E muitas vezes a profecia é passada como se estivesse prestes a acontecer. E a profecia, quando é de Deus e não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo de Deus para que aconteça conforme Ele revelou aos seus profetas. Agora também, meu irmão e minha irmã, tem muitas profecias que vão nos revelar momentos difíceis. Tem muitas profecias que vão nos revelar
situações caóticas, tem muitas profecias que vão nos deixar alerta com algo grave que vai acontecer, e elas não acontecem, não é porque não seja da parte de Deus. Deus, quando dá uma profecia, Deus, antes de mais nada, quer que nós nos arrependamos. Deus, quando usa um profeta para revelar um momento difícil, e esse profeta revela para o povo, Deus quer que, antes de mais nada, nós nos arrependamos, nós nos aquebrantemos na presença de Deus, nós coloquemos Deus no seu devido lugar, um Deus poderoso. E quando o povo entende que a profecia é de Deus e que o povo precisa buscar o Senhor e que o povo precisa rever muitas coisas em sua vida, e esse momento que a gente vive está nos revelando isso, se cumpre na profecia que é de Deus, mais a catástrofe, mais um momento ruim revelado, mais a situação de desespero não acontece, porque se cumpre diante da profecia o que diz a palavra de Deus lá no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 7, no versículo 14, que vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então existem profecias que são de momentos ruins e ela realmente não acontece. Aí a gente fica, foi de Deus ou não foi de Deus? Muitas vezes o momento ruim não aconteceu porque nessa terra ainda existem homens e mulheres com o coração aquebrantado, que dobram os seus joelhos, que proclamam um jejum para que aquele momento ruim, Deus, na sua imensa misericórdia, não deixe acontecer. A gente às vezes fica pensando se é verdade, se não é verdade. Se um homem, se uma mulher não pode mudar o destino de uma nação. O profeta Elias, ele orou e não choveu 3 anos e meio. Um homem só orou, um profeta de Deus orou. Mais à frente, esse mesmo profeta Elias orou e veio a chuva. Mais atrás um pouquinho, um outro homem de Deus orou a Deus e parou o sol e parou a lua, Josué. Então o que é que eu quero dizer? Tem profecias que realmente são de Deus. Deus usa o seu profeta para falar, vai acontecer isso de ruim, mas Deus quer que eu e você busquemos a sua face. E quando a gente busca a face de Deus, e quando a gente coloca nele todos os nossos anseios, e a gente crê que ele é um Deus misericordioso, e ele sonda o nosso coração, um homem só, uma mulher só de Deus, é possível fazer com que chegue até o trono da graça e o momento ruim não aconteça. Então Deus me incomodou nesta tarde a te passar isso, meu irmão. O porquê a profecia não se cumpriu. Primeiro, a profecia não é de Deus. O segundo, não está no tempo de Deus. E o terceiro, que Deus ouviu o clamor e sarou a terra. Seja abençoado, receba essa palavra, em nome de Jesus.